Ela era a esposa do milionário e dormia sozinha todas as noites. Hoje é a mulher que recusou um império para viver um amor verdadeiro em Lisboa. Mas ninguém imagina o que Helena Monteiro Bastos precisou suportar antes de se libertar. 2 anos de silêncio, 2 anos de desprezo, 2 anos acordando ao lado de um homem que nunca a enxergou como mulher, só como estratégia. Caio Bastos Dávila, CEO poderoso, a usou num casamento que mais parecia uma transação comercial. E enquanto ele brindava com Isadora, a amante, Helena almoçava sozinha em uma mansão de 15 milhões. E quando ela descobriu tudo, a traição, os contratos, a mentira por trás da aliança, ela não gritou. Ela apenas disse: "Você teve 2 anos para me notar. Agora sou eu quem decide viver." E foi embora, sem avisar ninguém, sem pedir permissão. Mas como uma mulher desacreditada se transformou numa referência internacional? O que aconteceu depois daquela porta batida? E quem foi o homem que a viu de verdade pela primeira vez? A verdade é que Helena nunca quis vingança. Ela queria liberdade. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que ela faria depois. O vestido era impecável. Renda francesa, bordado à mão, caimento perfeito. Tudo nela gritava luxo, perfeição, tradição. Mas os olhos de Helena Monteiro Bastos estavam vazios. A igreja estava lotada, empresários, políticos, socialites, flashes por todos os lados, sorrisos falsos, cumprimentos formais e aplausos coreografados como numa grande peça. Só que, no centro do palco, a protagonista não queria estar ali. Ela dizia sim diante de um altar, mas por dentro gritava: "Me tira daqui." Helena não casava por amor, casava por dívida. Sua família, os Monteiro, outrora uma potência no setor de engenharia civil, estava à beira da falência. Escândalos, má gestão, dívidas acumuladas. E quando tudo parecia perdido, veio a solução milagrosa: unir sua filha ao CEO de um império empresarial, Caio Bastos Dávila. Beatriz, sua mãe, chamou de oportunidade. "Você vai estar casando com o homem mais cobiçado do país, Helena. Tem noção do que isso significa?" Arthur, seu pai, apenas assentiu, como sempre fazia. E ela, pressionada, sufocada, cercada por vozes que não escutavam a dela, cedeu. Agora, ali no altar, Helena segurava um buquê pesado demais. Não pelos lírios brancos, mas pelo que simbolizavam: o fim da sua liberdade. Caio estava ao seu lado, alto, imponente, gravata perfeitamente alinhada, sorriso frio. Durante toda a cerimônia, mal a olhou nos olhos, mal tocou sua mão. Para ele, era mais uma fusão bem-sucedida, um contrato assinado com alianças. Quando o padre declarou: "Pode beijar a noiva", ele apenas se inclinou levemente, tocou seu rosto com formalidade e lhe deu um beijo sem alma. Um gesto mecânico, sem emoção, sem desejo, sem vínculo. Os convidados aplaudiram. Beatriz sorriu com orgulho. Arthur, com alívio. Mas dentro de Helena, só havia silêncio. E ali, naquele momento que para muitos representaria o começo de uma vida a 2, para ela era o começo de uma prisão de luxo. No carro, a caminho da recepção, Caio mal falou. Estava ao telefone resolvendo questões empresariais e quando desligou, apenas disse: "A cerimônia foi eficiente, efetiva, como uma transação bancária." Helena olhou pela janela. As luzes da cidade piscavam. A maquiagem seguia intacta, mas algo dentro dela começava a se apagar. Naquela noite, ela dormiria na mansão Dávila pela primeira vez. E também dormiria sozinha. Era o início de uma nova fase. Uma fase onde ninguém escutava sua dor. Ninguém via seu silêncio. Ninguém perguntava se ela era feliz. Mas ninguém imaginava o que essa mulher calada faria depois. A mansão Dávila era impressionante. Vidros imensos, pé direito triplo, mármore importado da Itália, quadros que valiam mais que apartamentos inteiros. Mas para Helena, cada detalhe gritava frieza.
Na primeira manhã, como esposa, ela acordou sozinha. A cama, larga demais, parecia um palco de vazio. Caio já havia saído. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete. Apenas um silêncio ensurdecedor. Helena desceu as escadas devagar. O som de seus próprios passos era o único que preenchia aquele espaço. Tomou café sozinha, servida por funcionários que evitavam contato visual. Todos sabiam. Todos viam. Mas ninguém dizia nada. Nos primeiros dias, ela tentou. Tentou conversar, se aproximar, entender o ritmo daquele homem que agora dividia o sobrenome com ela. Tentou sugerir almoços, jantares a dois, uma viagem de fim de semana. Cada tentativa era recebida com indiferença ou recusas educadas, porém cortantes. Agora não posso. Reunião em São Paulo. Isso não é prioridade, Helena. Se for necessário, peça a assistente. Era como conversar com uma porta blindada. Caio não era agressivo, não gritava, não ofendia, mas a ausência dele era uma violência silenciosa. A única presença constante dele eram os compromissos, os horários inflexíveis, os trajes sempre impecáveis, a obsessão pelo trabalho e os telefonemas sempre aos sussurros, sempre com portas fechadas. Certa noite, Helena ouviu risos abafados vindo do escritório no andar de cima. Eram quase 11 da noite. Ela subiu em silêncio. Aproximou-se da porta. Reconheceu a voz dele. E outra, feminina. Uma risada arrastada. Confiança demais para uma ligação profissional. Ela não entrou. Apenas ouviu. E voltou para o quarto com um aperto no peito que não sabia explicar. Naquela madrugada, deitada na imensidão da cama, Helena encarou o teto escuro. O ventilador girava devagar, como se zombasse da lentidão da vida dela. Ela pensou em sua infância, no cheiro de bolo da avó, nos tempos em que sonhava em ser professora, nos tempos em que acreditava que um casamento começava com amor. Agora, ela era uma esposa de fachada, uma mulher com sobrenome de poder, mas sem voz dentro da própria casa. E o homem que jurou protegê-la diante de Deus e de todos não enxergava nela mais do que um acessório estratégico. Helena começou a perceber que aquele casamento não era um erro, era um projeto bem executado. E ela era só uma parte do plano. Mas ela ainda não sabia. Ainda não sabia da outra mulher, ainda não sabia dos documentos escondidos, ainda não sabia que foi vendida como solução para uma crise empresarial. Mas o pior é que ela ainda achava que talvez, só talvez, ele fosse mudar. E essa esperança silenciosa era o que mais doía. A mansão Dávila parecia grande demais para uma vida tão pequena. Helena caminhava pelos corredores como uma sombra. De manhã, ouvia os empregados sussurrando, arrumando flores, limpando móveis que ninguém usava. À tarde, o silêncio tomava conta, e à noite, os quartos continuavam acesos, mas vazios. Os dias passavam devagar, como se o tempo também tivesse sido contratado para ignorá-la. Ela começou a criar rotinas para sobreviver. Tomava café no jardim, lia no escritório da ala leste, que antes pertencia à mãe de Caio, e caminhava sozinha pelas imensas varandas. Cada passo era acompanhado apenas pelo som do próprio sapato ecoando nos mármores polidos. Era um silêncio que não confortava. Era o tipo de silêncio que humilhava. As raras vezes em que via Caio era por acaso. Ele chegava tarde, direto para o banho. Trancava a porta do escritório. Às vezes jantava em eventos, outras vezes nem jantava. Quando jantavam juntos, o tempo era medido em garfadas e silêncios constrangedores. Helena tentou quebrar esse vazio. Uma noite, preparou o prato favorito dele, estinco de cordeiro, como mencionava uma antiga entrevista que ele deu à revista Forbes. Mandou os funcionários embora mais cedo, acendeu velas, pôs música ambiente.
Ele entrou em casa às 22h17, viu a mesa posta, olhou para ela surpreso, ou talvez apenas desconfortável. O que é isso? Um jantar. Só nós dois. Você sabe que tenho reunião com investidores europeus às 23h, Helena? Só 20 minutos. A comida está pronta. Não é o momento. Ele subiu as escadas sem sequer olhar para trás. As velas continuaram acesas até se apagarem sozinhas. Helena ficou ali, com o cheiro do cordeiro no ar e um nó na garganta que ela se recusava a engolir. Foi nessa mesma noite que ela decidiu não tentar mais. Se ele não queria partilhar a casa, os momentos, ou mesmo um prato de comida, ela também não dividiria suas esperanças. A partir daí, passou a viver como hóspede, cordial, discreta, elegante, sempre bem vestida, sempre com um livro na mão, sempre com um sorriso leve para os empregados. Mas por dentro morava o vazio. Ouvia os comentários das amigas da alta sociedade. Ah, Helena é tão reservada, tão fina, sem que ninguém percebesse que por trás daquela reserva havia uma mulher invisível. Às vezes à noite ela se pegava falando sozinha, só para ouvir uma voz dentro da casa, só para lembrar que ainda existia. A mansão era linda, impecável, fria como gelo, e Helena era a flor trancada dentro de um vaso de cristal, bonita, intocada, sozinha. O que ela ainda não sabia era que fora daquela jaula de luxo existia um mundo inteiro esperando por ela. Mas para enxergar isso, ela teria que primeiro deixar de pedir para ser notada. Era sempre igual. O som do motor importado anunciava que Caio havia chegado. O relógio marcava 9h30 da noite. Helena já estava no quarto, com um livro no colo e nenhuma expectativa no peito. Ela ouvia os passos dele pela escada, o terno sendo pendurado no closet, o ruído da ducha. E depois, silêncio. A porta do escritório se fechava, sempre trancada. No início, ela ainda descia para cumprimentá-lo, esperava com o jantar servido, perguntava como foi o dia. Mas as respostas de Caio eram curtas, secas, medidas. Corrido. Nada de novo. Depois conversamos. Depois, nunca chegava. Os dias foram virando semanas e os gestos de boa vontade se tornaram rotina mecânica. Até que Helena percebeu. Ele não a ignorava por estar ocupado. Ele a ignorava porque queria, porque podia. Ela começou a reparar nas pequenas ausências. Perfumes diferentes nas roupas dele, mensagens escondidas no celular, ligações interrompidas assim que ela entrava na sala. Sempre as mesmas desculpas, sempre o mesmo olhar desinteressado. Certa tarde, ao entrar no escritório da casa para pegar um livro, viu um envelope rasgado na lixeira. Reconheceu o nome de uma agência de viagens de luxo. Havia uma passagem impressa. 2 nomes, Caio Bastos Dávila e Isadora Nogueira. Helena parou. Sentiu o coração bater no fundo do estômago, mas não fez escândalo. Não subiu para confrontar. Não chorou. Ela apenas respirou fundo e saiu andando. Foi naquele dia que ela entendeu. Não era só indiferença, era desprezo calculado. Caio não se esquecia dela. Ele a colocava de lado de propósito. E pior, fazia isso com a segurança de quem sabia que ela não iria embora. A cada noite, Helena dormia mais longe dele, mesmo estando na mesma casa. A cama era grande, mas o abismo entre eles era maior. O amor nunca nasceu. O respeito estava morrendo. E a dignidade ela tentava manter intacta, mesmo quando tudo gritava para fugir. Em reuniões sociais, Caio sorria para os fotógrafos, segurava a cintura dela como quem segura uma pasta. Elogiava suas virtudes discretas, como se ela fosse um móvel de família. Já ela decorava falas, cumprimentava os convidados, sustentava a pose. Mas por dentro, cada gesto falso de carinho era mais uma facada sem sangue. Naquela época, Helena começou a se questionar se o problema era ela, se faltava algo, se estava sendo ingrata. Mas um detalhe a mantinha firme.
Ela sabia o valor que tinha. Só ainda não sabia como provar isso para si mesma. Por enquanto, ainda achava que era possível salvar alguma coisa. Ainda acreditava que bastava paciência. Mal sabia ela que ali não havia nada a ser salvo, porque quem finge não ver você já decidiu que sua presença é descartável. E Caio já tinha feito essa escolha. Ele só não imaginava que um dia seria Helena quem escolheria ir embora. A mesa de jantar da mansão Dávila era tão longa que às vezes parecia um corredor entre dois mundos. De um lado, Helena, do outro, Caio. No meio, nada além de silêncio. As refeições eram quase sempre servidas às 8, pontualmente. Os talheres de prata cintilavam sob o lustre italiano. As louças finas, bordadas com ouro, contrastavam com a ausência de diálogo. Era um teatro de aparências. Pratos caros, taças de cristal, duas pessoas que não se olhavam. No começo, Helena tentava puxar assunto. A empresa está indo bem? Como foi a reunião com os japoneses? Vi que o mercado reagiu positivamente à fusão. As respostas vinham secas, rápidas, como se cada palavra fosse um incômodo. Tudo sob controle. Foi produtiva. O mercado entendeu a estratégia. Depois, mais silêncio. O som dos talheres tocando os pratos se tornava quase ensurdecedor. Certa noite, ela tentou algo diferente. Contou sobre um artigo que havia lido. Era sobre inteligência emocional na liderança. Comentou animada como as empresas estavam valorizando mais empatia do que rigidez. Caio nem levantou os olhos do celular. Isso não se aplica à minha posição. Empatia atrapalha decisões importantes. Foi como um tapa, invisível, mas dolorido. Naquela noite, ela não terminou o jantar. Aos poucos, Helena foi desistindo de esperar. Passou a jantar mais cedo, sozinha, com um livro aberto ao lado do prato. Deixava recados educados para a equipe da cozinha e subia para o quarto antes que ele chegasse. Era mais fácil assim, menos constrangedor, menos humilhante. Certa vez, uma amiga da família ligou perguntando por ela. Disse que sentia sua falta nas colunas sociais, nos eventos de gala, nos jantares beneficentes. Helena, você sumiu? Está tudo bem com Caio? Ela respondeu com um sorriso ensaiado. Estamos focados em projetos pessoais. Logo aparecemos. Mas desligou o telefone com uma sensação amarga na boca. Ela estava desaparecendo mesmo. Mas não era da sociedade, era de si mesma. Naquela casa, ela era uma presença apagada. E mesmo assim, ninguém notava. Naquela vida, ela era uma esposa fantasma. E mesmo assim, todos aplaudiam. Só quem convivia com o desprezo frio, diário, calculado, sabia o que era dividir a vida com alguém que nunca te deu nem 5 minutos de verdade. Mas o pior ainda estava por vir, porque o silêncio do jantar ainda era mais suportável que a verdade que Helena estava prestes a descobrir. A traição, o contrato, a mentira, tudo aquilo que ela já sentia, mas que ainda não tinha provas. E quando descobrisse, ela não explodiria. Ela faria o que poucos têm coragem. Ela se calaria e partiria. Antes de Caio, antes da mansão, antes do sobrenome Dávila, existia Helena Monteiro Bastos. E antes de Helena, existia Beatriz. Beatriz Monteiro sempre foi uma mulher obcecada por status. Filha da elite carioca, criada entre colégios suíços e jantares diplomáticos, aprendeu desde cedo que imagem era tudo. Amor, sentimento, escolhas, isso era luxo de quem já estava seguro. Para ela, a vida era um tabuleiro. E sua filha, uma peça útil. Quando a Monteiro Empreendimentos começou a ruir, Beatriz não chorou, não entrou em pânico. Ela planejou, organizou jantares estratégicos, convidou empresários poderosos. Passou a exibir Helena como uma joia discreta, elegante, inteligente, com pedigree e, o mais importante, solteira. Arthur Monteiro, o pai de Helena, assistia tudo em silêncio.
Um homem de poucas palavras, mas muitas concessões. Ao longo dos anos, cedeu em tudo que Beatriz pediu. Com isso, perdeu o comando da empresa e também da própria casa. Foi em um desses jantares, discretamente organizados por Beatriz, que Helena conheceu Caio. A mãe já havia preparado o terreno. Falou sobre ele durante dias. É o novo titã do mercado, jovem, brilhante, impossível de se dobrar. E depois completava: é exatamente do que precisamos. Helena estranhou o uso do precisamos, mas não questionou. Naquele momento, a empresa da família já acumulava dívidas milionárias. Os funcionários estavam sem pagamento. A mídia começava a farejar escândalos. Beatriz foi direta com a filha. Você precisa entender, Helena, que casamentos são pontes. Nem todo mundo tem o privilégio de amar. O seu dever é proteger o que construímos. Você quer ver tudo isso virar pó? Helena ficou em silêncio. Sentia o estômago embrulhar. Não era a primeira vez que a mãe a colocava contra a parede. Mas dessa vez, o preço era alto demais. Arthur, sentado à mesa, fingia ler o jornal. Quando Helena o encarou, pedindo um olhar de apoio, ele apenas murmurou: talvez seja o melhor para todos. Aquela foi a noite em que ela entendeu que estava sozinha. E assim, semanas depois, o casamento foi marcado. Rápido, discreto e estrategicamente calculado. Beatriz não chorou de emoção ao ver a filha de noiva, mas chorou de alívio quando os contratos foram assinados e os cheques compensados. O nome Monteiro foi preservado, a empresa temporariamente salva, e Helena sacrificada em silêncio. Ela não amava Caio, mas acreditou que com o tempo talvez houvesse respeito, talvez houvesse construção. Mas o que não sabia era que do outro lado daquele contrato, ninguém estava disposto a construir nada. Caio queria fusão, não família. E Beatriz queria status, não a felicidade da filha. Naquele casamento, Helena não era noiva, era solução, não era parceira, era ponte, não era filha, era moeda. Mas nenhuma ponte aguenta ser pisada por tanto tempo. Uma hora, ou ela quebra, ou ela aprende a voar. Pouco antes do casamento, num escritório frio no centro do Rio de Janeiro, Helena foi chamada para assinar alguns documentos formais. O advogado da família Dávila, um homem grisalho e educado demais, colocou uma pilha de papéis sobre a mesa de vidro e explicou com voz mansa: são apenas cláusulas protocolares. Acordos de convivência, separação de bens, administração patrimonial, nada fora do comum. Helena folheou as páginas com calma, mas o conteúdo era denso, cheio de termos jurídicos, frases circulares, palavras que escondiam mais do que revelavam. Cada linha parecia uma armadilha coberta de veludo. Ela levantou os olhos e perguntou: meu advogado pode revisar? O silêncio durou segundos demais. O advogado sorriu, mas seus olhos não acompanharam o gesto. Claro, se desejar, mas com todo respeito, Dona Beatriz já autorizou e conferiu tudo com nossa equipe. O senhor Arthur também. Helena sentiu o estômago revirar. Era assim, sempre assim. Suas decisões, sempre atravessadas pelos pais, sempre esperavam que ela apenas assinasse, sem questionar, sem pensar. Ela assinou. Caneta preta, letra firme. Sentiu um arrepio ao colocar seu nome ao lado do de Caio. Era como selar um pacto com alguém que ela mal conhecia. E pior, alguém que sequer olhava nos seus olhos. Dias depois, o casamento aconteceu. E o que era para ser um contrato simbólico, de amor, de parceria, virou literal. A união deles estava presa a cláusulas de sigilo, de gestão conjunta de ativos, de fusão entre empresas. Havia até condições sobre aparições públicas e postura conjugal. Tudo calculado, tudo frio. Com o tempo, Helena começou a desconfiar que aquilo ia muito além de um simples acordo pré-nupcial. Certa noite, ao buscar um livro antigo no escritório de Caio, encontrou uma pasta de couro esquecida entre documentos.
Não era curiosidade, era instinto. Dentro encontrou contratos confidenciais, termos de aquisição, fusões disfarçadas de parcerias. O nome da Monteiro Empreendimentos aparecia em várias páginas, com datas que coincidiam exatamente com os primeiros encontros dela com Caio. Helena sentiu o ar desaparecer por alguns segundos. Ela não era parte de um plano, ela era o plano. Casar com ela foi a chave para a Dávila S.A. absorver os negócios dos Monteiro. A união empresarial já estava prevista antes mesmo de ela dizer sim. Sentou-se ali, sozinha, com os papéis no colo e o coração em cacos. Não chorou, não gritou, apenas sentiu uma dor profunda. Aquela que só existe quando você percebe que foi enganada, com elegância. O amor não existia, nunca existiu. E naquele momento, Helena entendeu. O contrato que aprendia não era só jurídico, era emocional, era silencioso, era uma prisão disfarçada de casamento. Mas o que Caio não previu é que toda mulher tem um limite. E Helena acabava de alcançar o dela. Ela sempre soube que havia outra, desde o início. Não eram provas, era intuição. Intuição de mulher que, mesmo ignorada, ainda prestava atenção nos silêncios, nos olhares desviados, nas mensagens apagadas rápido demais. Mas foi ao ouvir o nome Isadora pela primeira vez que tudo começou a fazer sentido. Isadora Nogueira, advogada criminalista, especialista em defender empresários enrolados em escândalos milionários. Alta, linda, sorriso de vitrine. O tipo de mulher que se impõe num ambiente só com a presença. O tipo de mulher que Beatriz admiraria, se não estivesse ocupada demais, fingindo que não havia nenhuma ameaça ao casamento da filha. Helena a viu em uma revista, abraçada a Caio, numa foto discreta em um evento do setor jurídico. A legenda era inocente, mas o olhar entre eles dizia outra coisa. Desde então, tudo ficou mais claro. As viagens de emergência que Caio fazia, os jantares de última hora, as noites trancado no escritório, as ligações às 3 da manhã com clientes do exterior. Isadora era mais que um caso, era uma presença. Um perfume desconhecido nos lençóis, um batom vinho na gola da camisa clara, um brinco solitário no assoalho do carro de Caio. Detalhe que ele disse que não sabia de onde veio. Helena nunca confrontou, nunca gritou, porque não era esse tipo de mulher. Ela observava, juntava as peças, esperava o momento certo. Isadora, por sua vez, sempre soube que Helena existia, mas não se importava. Para ela, o casamento de Caio era um acordo, um teatro, uma encenação que beneficiava todos os envolvidos. Ela não queria amor, queria acesso. Viajou com Caio para Cannes, ficou hospedada em flats de luxo, ganhou bolsas importadas, contratos de blindagem jurídica, tudo sem levantar suspeita pública. Afinal, era só uma parceria profissional. Mas entre 4 paredes ela era quem recebia os beijos. E Helena, o silêncio. Certa noite, enquanto Caio viajava, Helena vasculhou a biblioteca. Em uma das gavetas, encontrou um envelope preto com o brasão de um hotel em São Paulo. Dentro, uma conta detalhada. 2 hóspedes, 2 jantares no quarto, champanhe francês, flores e a assinatura de Caio. Ela leu linha por linha, calmamente. Não havia mais dúvidas. Caio não apenas a ignorava, ele dividia sua vida com outra mulher, sem qualquer esforço para esconder. E mais uma vez, Helena não chorou, porque a dor dela já tinha ultrapassado o ponto da lágrima. Era uma dor silenciosa, densa, quase sólida. Uma dor que não pedia consolo, pedia coragem. Naquela noite, ao se olhar no espelho, ela viu a mulher que se tornou. Elegante, contida, mas cansada de ser invisível. E pela primeira vez em 2 anos, sentiu que algo dentro dela começava a mudar.
porque quando uma mulher descobre a verdade, ela pode até calar, mas nunca mais será a mesma. Foi em um daqueles jantares corporativos intermináveis, com discursos que ninguém escuta e taças erguidas sem emoção, que Helena conheceu Renato Vilar. A princípio, ele parecia apenas mais um entre tantos. Terno bem cortado, postura impecável, sotaque leve de quem passou anos fora do Brasil. Mas havia algo no olhar dele que não combinava com aquele ambiente. Era calmo, presente, verdadeiro. Helena estava sentada sozinha em uma das pontas da mesa principal. Caio, como sempre, ocupava o centro das atenções. Discutia números, fusões, mercado. Do outro lado da sala, Isadora conversava discretamente com 2 executivos de bancos estrangeiros. Tudo parecia parte de um roteiro que ela já conhecia bem demais. Renato foi colocado ao lado de Helena por acaso, ou por sorte. Durante os primeiros minutos, trocaram apenas cortesias, comentários sobre o vinho, sobre o menu, sobre a temperatura da sala. Mas então, entre uma garfada e outra, ele a surpreendeu com uma pergunta simples. E você, Helena? O que gosta de fazer de verdade? Ela travou por um segundo. Ninguém perguntava isso a ela havia anos. Todos sempre a viam como a esposa de Caio, a filha dos Monteiro, a representante elegante de um nome antigo. Mas ninguém queria saber o que ela gostava, o que pensava, o que sonhava. Ela respirou fundo e respondeu com sinceridade. Gosto de ouvir pessoas, de entender como elas funcionam. Estudei comportamento organizacional antes de me casar. Sempre sonhei em ajudar empresas a se tornarem mais humanas. Mas nunca tive espaço para isso. Renato não desviou o olhar, não interrompeu, apenas ouviu. Isso diz muito sobre você. Poucas pessoas hoje querem tornar ambientes mais humanos e menos ainda têm coragem de admitir que deixaram os próprios sonhos de lado. Foi só uma frase, mas ecoou dentro dela com força. Porque em anos era a primeira vez que alguém via Helena e não apenas seu sobrenome. Durante o resto do jantar, a conversa fluiu com naturalidade. Falaram sobre livros, sobre cidades que gostariam de visitar, sobre a solidão disfarçada de glamour. Helena riu, sincera, espontânea. Se sentiu leve, como se tirasse uma mala invisível das costas. No final do evento, Renato a acompanhou até o carro. Não pediu o telefone, não tentou prolongar o momento. Apenas segurou sua mão por alguns segundos e disse: foi uma honra te ouvir. Espero que um dia você se permita ser tudo aquilo que já é, mas esconde tão bem. Helena entrou no carro com o coração acelerado, não por paixão, mas por um susto bom, um alerta, um lembrete de que ainda existia vida fora da redoma. E naquele simples jantar, pela primeira vez em muito tempo, ela foi vista. Não como esposa, não como parte de um contrato, mas como mulher, inteira, silenciosa e cada vez mais próxima de despertar. 2 dias depois do jantar, enquanto tomava café sozinha na varanda da mansão, Helena ouviu o som do celular vibrando. Era uma mensagem, curta, elegante, quase tímida. Só queria saber se você está bem e dizer que, se quiser conversar, eu estou aqui. Assinado Renato Vilar. Ela encarou a tela por alguns segundos. Não havia segundas intenções. Não havia cobranças, emojis ou floreios. Era só isso. Alguém perguntando como ela estava. Sem segundas intenções. E aquilo tão simples a desarmou completamente. Helena não respondeu de imediato. Ficou o dia todo com aquela frase martelando na cabeça. Estava tão acostumada a ser ignorada que quase havia esquecido como era ser lembrada. À noite respondeu: obrigada, estou bem e aceito conversar. Na tarde seguinte, encontraram-se em um café discreto, longe dos olhares da elite. Renato chegou pontual, com o mesmo sorriso leve que carregava no jantar. Ela, elegante como sempre, mas com uma expressão mais suave,
Pela primeira vez em muito tempo, se sentia confortável. Conversaram por horas, sobre coisas simples, sobre livros antigos que marcaram suas vidas, sobre cafés pelo mundo, sobre a dificuldade de se manter inteiro em ambientes que exigem máscaras. Renato não fez perguntas invasivas, não quis saber de Caio, não tentou vasculhar sua dor. Ele apenas ouviu, com atenção rara. Olhava nos olhos dela como quem realmente queria entender, não responder. Helena falou mais do que imaginava. Contou sobre o curso que nunca terminou, sobre o amor pela análise de comportamento nas empresas, sobre como sempre acreditou que lugares podiam ser mais humanos, mais empáticos, e como, ironicamente, se casou com um homem que fazia tudo o contrário. Em certo momento, ela se calou por alguns segundos. Encarou a xícara de chá e disse: "Eu não sabia que ainda sabia conversar." Renato sorriu com gentileza. Às vezes, só falta alguém que escute de verdade. A frase tocou fundo. Porque era isso. Caio nunca a escutou. Seus pais nunca a escutaram. Nem mesmo ela, por anos, se escutou. Estava sempre tentando se adequar, representar, não incomodar. Mas agora, ali naquela mesa simples, havia um espaço seguro. Um lugar onde ela podia ser apenas Helena, sem sobrenome, sem maquiagem emocional, sem contrato. Ao final da conversa, Renato não propôs outro encontro. Apenas se despediu com respeito. Tocou sua mão com delicadeza e disse: "Quando quiser falar mais, estarei aqui." E foi embora. Helena ficou ali, olhando o movimento da rua. Pessoas comuns, vivendo vidas comuns, mas ali, naquele instante, ela sentiu algo extraordinário, pertencimento. Era pouco, mas era real. E naquele dia, ela entendeu que o primeiro passo para se libertar não era gritar, era ser ouvida. E finalmente, alguém a escutou. A noite estava estranhamente silenciosa, até para os padrões da mansão. Caio havia viajado a negócios para Brasília, ou pelo menos era o que dizia. Helena, sozinha no quarto, não conseguia dormir. A cabeça rodava, inquieta. Algo dentro dela, talvez o instinto, talvez a intuição, empurrava seus pés para o andar de baixo. Desceu as escadas descalça, sentindo o frio do mármore sob os pés. Caminhou em direção ao escritório de Caio. A porta, curiosamente, não estava trancada. Um descuido incomum para alguém tão metódico. Um descuido que mudaria tudo. Ela entrou devagar. O cheiro de couro e madeira impregnava o ar. As luzes estavam apagadas, exceto por um abajur aceso sobre a mesa. Os olhos de Helena varreram o ambiente, como se soubessem exatamente o que estavam procurando. A gaveta inferior estava entreaberta. Ela se abaixou. Dentro, pastas pretas com etiquetas discretas, algumas com nomes de empresas, outras com datas. Uma, em especial, chamou sua atenção. Contrato de integração estratégica Monteiro em Dávila. Seu coração disparou. Ela abriu a pasta com as mãos trêmulas, mas firmes. Leu, relendo cada parágrafo. Página após página, cláusulas detalhadas, cronogramas ocultos, termos que descreviam como a Monteiro Empreendimentos seria absorvida aos poucos pela Dávila S.A., usando como elo principal o casamento entre Helena e Caio. Ali estava tudo. Datas anteriores ao primeiro encontro, assinaturas de Beatriz e Arthur, projeções de lucro após a união, um plano perfeitamente arquitetado, onde ela era apenas uma engrenagem. O sangue gelou nas veias. Helena não era esposa, era estratégia. Não era companheira, era cláusula. Por um instante, pensou que ia vomitar, mas se conteve. O controle que aprendeu a manter durante anos agora era sua armadura. Ela voltou a organizar os papéis. Fechou a gaveta. Apagou o abajur. Subiu as escadas com passos lentos, mas firmes. Entrou no quarto, sentou na beira da cama e olhou para o próprio reflexo no espelho. Era ela ali, mas parecia outra.
Uma mulher que havia sido traída 2 vezes, pela família e pelo homem com quem dividia a vida. Mas o que doía mais não era a traição. Era o fato de que por tanto tempo ela duvidou do próprio valor. Achou que era pouco, que merecia pouco, que estava exagerando. E agora, enfim, tudo fazia sentido. Caio nunca foi frio por acaso. Era cálculo, distância estratégica, não envolvimento. Ele já havia vencido o jogo no momento em que ela colocou a assinatura no papel. Mas o jogo ainda não havia acabado. Helena sabia que não podia continuar ali, mas também sabia que não precisava gritar. Ela tinha algo muito mais poderoso: consciência. Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, uma parte dela acordava. E a mulher que nasceu naquele instante não seria mais usada, nem pelo sobrenome, nem pelo contrato, nem por ninguém. Depois da descoberta dos contratos, tudo passou a fazer mais sentido do que Helena gostaria de admitir. As ausências de Caio, as desculpas mal formuladas, os sorrisos forçados em eventos públicos, tudo estava encaixado dentro de um roteiro calculado. E no centro dele, além do negócio, havia outra mulher. Helena já conhecia o nome: Isadora Nogueira. Mas faltava a última peça do quebra-cabeça, a confirmação com os próprios olhos. Não por raiva, não por ciúme, mas por necessidade de encerrar uma dúvida que por muito tempo corroeu seu silêncio. Na semana seguinte, em mais uma viagem urgente de Caio para São Paulo, Helena decidiu fazer o que nunca havia feito: segui-lo. Não contratou ninguém, não envolveu terceiros. Foi sozinha, pegou um voo no mesmo dia, sentou na última fileira do avião. Manteve o casaco sobre o rosto, discreta, invisível como aprendeu a ser. E quando ele desembarcou em Congonhas, ela o seguiu, a passos controlados, olhos frios, coração acelerado. Caio entrou num carro de luxo e foi direto para um flat no Itaim Bibi. Helena esperou do outro lado da rua. 20 minutos depois, viu Isadora sair de um táxi, vestida como se estivesse indo a um jantar íntimo. Salto alto, vestido justo, maquiagem impecável. Ela entrou no prédio sem hesitar, como quem já sabia o caminho. Helena não chorou. Ficou parada, observando. 2 horas se passaram. 3. O tempo era irrelevante. Ela precisava apenas ver. Precisava que o que sentia se materializasse em algo real. E quando Isadora saiu mais tarde, carregando uma bolsa de grife e mexendo no celular com um sorriso satisfeito, Helena entendeu. Não era só uma suspeita, era um fato. Caio a traía e fazia isso com a naturalidade de quem não teme consequências. Helena voltou para o hotel que havia reservado com nome falso. Sentou-se na cama. Tirou os sapatos e ficou ali, imóvel, encarando o chão. O silêncio não era mais vazio. Agora era decisão. Ela havia sido ignorada como mulher, usada como peça, vendida como solução. Mas ali, sozinha num quarto simples de hotel, ela se sentiu mais viva do que em 2 anos dormindo em lençóis de 1000 fios. Ela sabia o que tinha que fazer. Não ia confrontar Caio. Não ia pedir explicações. Ele sabia o que fazia. Ele escolheu. Ela também escolheria. E pela primeira vez, a escolha seria só dela. Naquela noite, Helena Monteiro Bastos decidiu que partiria, mas não fugindo. Ela sairia como entrou, de cabeça erguida, sem lágrimas, sem escândalo, sem palavras a mais, apenas com a dignidade que nem o contrato conseguiu tirar dela. Ela voltou da viagem no dia seguinte, silenciosa, direta. Pediu para que o motorista a deixasse na portaria de serviço. Não queria que ninguém anunciasse sua chegada. Subiu as escadas da mansão como quem conhece cada ruído do piso, cada canto de sombra.
O relógio marcava pouco mais de 7 da noite. Helena sabia onde Caio estaria, no escritório. Era sempre assim, reuniões por videoconferência, contratos, cifras e agora ligações com Isadora. Ela não fez mala ainda, não havia pressa. Antes de ir embora, precisava ver o homem que destruiu sua confiança com o mesmo olhar que ele nunca teve coragem de sustentar. Precisava que ele soubesse, sem que ela precisasse explicar. Quando entrou no escritório, Caio estava ao telefone. A voz dele, baixa, arrastada, soava mais suave do que nunca. Você sabe o quanto eu preciso de você agora. Essa fase vai passar, amor. Foi interrompido por um silêncio repentino. Ele sentiu, virou-se e a viu. Helena parada na porta, reta, firme. Um vestido azul marinho simples, sem joias, sem maquiagem, mas com uma presença que enchia a sala inteira. Ele hesitou. Desligou o telefone sem conseguir pensar rápido o suficiente para disfarçar. Helena, disse com um meio sorriso desconcertado. Ela o encarou, sem raiva, sem lágrimas. 2 anos, disse com a voz calma, como se estivesse lendo uma frase escrita em pedra. Você teve 2 anos para me notar. Preferiu me ignorar. Caio deu um passo à frente. Espera, deixa eu explicar. Mas ela levantou uma das mãos. Um gesto pequeno, mas que cortou o espaço entre os dois como uma barreira. Eu não vim para ouvir desculpas, Caio. Só queria te olhar nos olhos. Porque dessa vez, quem vai embora sou eu. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem argumento, sem controle. Ela deu meia volta, caminhou até o quarto, abriu a mala, guardou algumas roupas, documentos, os poucos pertences que ainda lhe importavam. Fez tudo com a calma de quem já havia decidido há muito tempo. Não deixou bilhete, não deixou carta, não ligou para ninguém. Desceu as escadas com a mala em uma mão e a cabeça erguida. Os funcionários tentaram entender o que acontecia, mas ela apenas sorriu gentilmente e disse: Não precisam se preocupar. Eu só estou indo para onde sempre deveria ter ido. Para mim mesma. Na calçada chamou um carro de aplicativo. Entrou sem olhar para trás e foi embora, sem gritar, sem pedir explicações, sem escândalo. Apenas com a certeza de que, naquele momento, estava salvando a única coisa que ninguém podia tirar dela, sua própria história. Porque o grito mais alto de uma mulher é o silêncio de quem finalmente escolheu a si mesma. O táxi parou em frente a um hotel boutique escondido numa rua tranquila de Santa Teresa. Pequeno, charmoso, com flores na entrada e uma recepção que cheirava a lavanda. Helena desceu com a mala de rodinhas e um coração batendo como se fosse recomeçar do zero. E no fundo era exatamente isso. Na recepção, foi recebida com um sorriso sincero. A funcionária perguntou: Primeira vez aqui? Helena respondeu com um aceno discreto. Não tinha forças para falar muito, mas pela primeira vez em muito tempo não sentia medo. Sentia leveza. O quarto era simples. Uma cama de casal coberta por colchas brancas, janela grande com vista para o verde. Nada de luxo, nada de excesso, apenas o necessário. E naquele momento, o necessário era tudo. Ela se sentou na beira da cama e soltou o ar pela boca. Pela primeira vez, não havia obrigações, não havia funções a cumprir, não havia expectativas a atender. Não era esposa, não era filha de empresários, não era parte de contrato nenhum. Era só Helena. Apenas isso. E esse apenas, finalmente, era suficiente. Tomou um banho demorado. Sentiu a água escorrer pela nuca, levando embora o peso de anos de silêncio, de olhares vazios, de noites mal dormidas. Cada gota parecia lavar um pedaço da dor, um pedaço da vergonha, um pedaço da culpa que ela nunca deveria ter carregado. Vestiu uma camiseta larga e sentou-se na cadeira perto da janela. Lá fora, as luzes da cidade começavam a piscar. Era como se o mundo estivesse dizendo: você ainda está aqui. E sim, ela ainda estava. Pediu uma sopa no serviço de quarto. Simples,
quente, reconfortante. Sentou-se com a tigela no colo, assistindo a uma comédia leve na televisão. E sem perceber, riu. Riu de verdade. Baixinho, sem exagero, mas com alma. Naquela noite, dormiu profundamente, sem interrupções, sem passos no corredor, sem o som da porta se abrindo tarde da noite, sem fingir que estava bem. Dormiu como quem finalmente havia encontrado um lugar que não era apenas espaço físico, era refúgio emocional. Na manhã seguinte, acordou com o som dos passarinhos na janela. Abriu os olhos e, pela primeira vez em 2 anos, não sentiu o peso do dia antes mesmo de levantar. Espreguiçou-se devagar, olhou para o teto e sorriu sozinha. Estava livre, sem alianças, sem contratos, sem precisar provar nada a ninguém. A Helena que despertava ali ainda carregava cicatrizes, é verdade, mas eram suas. E agora ela decidia o que fazer com elas, porque às vezes o que parece ser uma fuga é apenas o começo da volta para casa. E a casa, Helena descobria aos poucos, sempre foi dentro dela. 2 dias se passaram no hotel. Helena evitou ligações, ignorou notificações, não deu explicações a ninguém. O celular permanecia no modo silencioso, virado para baixo sobre a mesa. Ela precisava daquele tempo consigo mesma. Precisava respirar com calma, sem cobranças, sem vozes do passado tentando conduzir seus passos. Na manhã do 3º dia, depois de um café simples com pão fresco e café coado, ela decidiu, sem pressa, checar o celular. Entre dezenas de mensagens da mãe, da assessoria da família e até de Caio, apenas uma chamou sua atenção. Era curta. Vinha de um nome que ela não esperava reencontrar tão cedo. Sei que você não deve querer ouvir ninguém agora, mas queria saber se está bem. Não para cobrar nada, só porque eu realmente me importo. Renato. Helena releu a mensagem algumas vezes. Sentiu um nó se formar no peito. Não era dor, era cuidado. Era alguém perguntando pela 2ª vez como ela estava, sem querer nada em troca. Um gesto simples, mas que fez seus olhos se encherem de lágrimas silenciosas. Ela não respondeu de imediato. Respirou fundo, pensou, e depois de alguns minutos digitou: aceito conversar, só não sei se consigo falar muito, mas posso ouvir. A resposta veio em menos de 5 minutos. Então deixe o silêncio cuidar do resto. Escolha o lugar e a hora. Naquela tarde, encontraram-se novamente no mesmo café discreto de antes. Renato já a esperava, sentado à mesa do fundo com um livro nas mãos. Quando a viu chegar, se levantou com um sorriso sincero, mas sem pressa. Ele não tentou abraçá-la, apenas disse: que bom que veio. Helena sentou-se em silêncio. Pediu um chá. Observou as mãos dele segurando a xícara. Estavam firmes, quentes, humanas. Ela não precisou dizer o que havia acontecido. Renato não perguntou. Apenas falou sobre a cidade, sobre as árvores que floresciam mais cedo naquele ano, sobre um artigo que havia lido sobre coragem silenciosa. E aos poucos, Helena foi se abrindo, com palavras soltas, confissões pequenas, como quem tateia o próprio coração antes de entregá-lo de novo. Eu passei tanto tempo sendo ignorada que quando alguém pergunta se eu estou bem, meu primeiro impulso ainda é desconfiar, confessou, olhando para a rua. Renato respondeu com calma. Não precisa responder com pressa, nem confiar de novo. Às vezes, só estar aqui já é um ato de coragem. Ela sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Conversaram por horas, sem roteiros, sem pressão. Renato não tentou consertá-la, não ofereceu soluções, apenas ouviu. E no fim disse: quando você estiver pronta, me diga, não o que aconteceu, mas o que você quer daqui para frente. Helena voltou para o hotel naquela noite com um novo sentimento. Não era amor, ainda não, mas era o início de algo raro, um espaço seguro.
E às vezes tudo o que uma mulher precisa para renascer é alguém que saiba escutar o silêncio dela, sem medo de ficar. Nos dias que se seguiram, Helena e Renato passaram a se encontrar com naturalidade. Não havia obrigações nem expectativas. Cada encontro era como uma pequena pausa na reconstrução dela. Um intervalo onde a dor silenciava e a presença tranquila de alguém que apenas estava fazia toda a diferença. Renato nunca perguntava demais. Nunca forçava conversas sobre o passado. Ao contrário de tudo que Helena viveu até ali, ele não parecia querer entender para ter controle. Ele apenas se importava. Tomavam café em lugares pequenos, caminhavam por ruas arborizadas, dividiam silêncio sem constrangimento. E aos poucos, sem que ela percebesse, Helena começou a se abrir. Não com histórias dramáticas, mas com detalhes que ninguém mais se dava ao trabalho de notar. Ela falava sobre como gostava de observar as pessoas lendo em cafés, sobre o cheiro de livro velho que a fazia lembrar da infância, sobre como tinha saudade de escutar sua própria voz sem medo de estar sendo julgada. E Renato escutava tudo com atenção verdadeira, como quem colecionava pedaços de uma história preciosa. Uma tarde, enquanto caminhavam por uma feira de artesanato, ela parou em frente a uma banca de cadernos artesanais. Pegou um com capa de linho azul e o folheou com delicadeza. Eu usava um caderno assim na faculdade, escrevia ideias de projetos, frases que ouvi, metas que nunca tive coragem de assumir em voz alta. Renato, ao lado, apenas disse: "Talvez seja a hora de escrever de novo." Helena não respondeu, mas comprou o caderno e naquela noite, pela primeira vez em anos, escreveu uma página inteira com sua própria letra, sem medo, sem pressa. Numa das conversas, ele comentou sobre um projeto de conferências que coordenava na Europa. Encontros sobre liderança, inovação, cultura empresarial humanizada. Falou com entusiasmo, mas sem arrogância. Quando mencionou o desejo de trazer novas vozes femininas para esse espaço, olhou para ela com um brilho nos olhos e disse: "Você não precisa responder agora. Mas se um dia quiser compartilhar sua história de forma construtiva, há pessoas que precisam ouvi-la." Helena ficou em silêncio. Por dentro, algo vibrava. Pela primeira vez, alguém via nela mais do que feridas. Alguém via potência. E naquele relacionamento sem rótulo, ela não se sentia pressionada a ser nada. Nem forte, nem pronta, nem curada. Apenas livre. À noite, deitada na cama do hotel, folheando o caderno novo, escreveu algo que não dizia em voz alta há anos. "Quero recomeçar, mas do meu jeito, sem pressa, sem pedir desculpas por existir." Ela não sabia onde tudo aquilo ia dar, e pela primeira vez estava tudo bem não saber, porque agora finalmente havia espaço, espaço para respirar, espaço para escolher, espaço para ser. E quando o amor vem devagar, ele não assusta, ele acolhe. Quando Beatriz Monteiro descobriu que a filha havia saído da mansão, sua primeira reação não foi preocupação, foi fúria. Helena não atendia ligações, não respondia mensagens, não dava sinais de vida. E o que para qualquer mãe seria motivo de angústia, para Beatriz era afronta. Ela ligou para Caio, exigiu explicações. Ele, irritado, disse apenas que Helena tomou uma decisão impulsiva e que não fazia ideia de onde ela estava. Beatriz desligou o telefone e começou a disparar mensagens em tom de comando, como se a filha fosse uma funcionária rebelde e não uma mulher ferida. "Helena, o que você está fazendo? Pense na imagem da nossa família. Você quer destruir tudo o que construímos?" Nenhuma resposta. Arthur, como de costume, não disse nada. Sentado na poltrona do escritório, apenas observava a esposa andar de um lado para o outro, repetindo frases de controle como mantras falidos.
Ela precisa entender que o nome Monteiro carrega um peso. Isso tudo pode virar um escândalo se a imprensa descobre. Mas, por dentro, Beatriz sentia o que mais temia: que Helena, finalmente, havia se libertado da coleira invisível que ela mesma prendera ao pescoço da filha. E isso, mais do que a separação, era insuportável. Nos dias seguintes, Beatriz tentou contato com amigas em comum, com a antiga assessora da família, até com funcionários da mansão. Ninguém sabia nada. Ou se sabiam, não queriam se envolver. Enquanto isso, notícias começaram a circular em pequenos círculos sociais. Helena sumiu. Abandonou tudo. Disseram que está num hotel comum, sem segurança particular. E cada rumor fazia Beatriz perder ainda mais o controle da narrativa. Porque para ela, o que mais importava não era a dor da filha. Era a humilhação pública. Era o sussurro por trás das taças de espumante. Era o julgamento nos olhares das outras mulheres da elite. Certa noite, Beatriz reuniu coragem para ligar para Renato. Ela sabia do vínculo recente entre ele e Helena. Ligou com a voz doce demais para soar natural. "Renato, querido, você saberia me dizer onde está minha filha?" A resposta veio com firmeza, sem agressividade, mas com um limite claro. "Dona Beatriz, se a senhora quisesse saber onde está a filha, teria começado a ouvir ela muitos anos atrás." E desligou. Beatriz ficou estática. Pela primeira vez, sentiu que havia perdido completamente o controle, não sobre a situação, mas sobre Helena. E essa era a pior derrota que podia imaginar. Na mansão, restou apenas o eco do nome da filha nos corredores frios. E a verdade que ela tanto evitou. A menina que ela empurrou para um casamento sem alma, agora caminhava sozinha. E mesmo sozinha, estava mais inteira do que nunca. Os dias no Hotel Boutique começaram a ganhar outro ritmo. O que antes era refúgio, agora se tornava base temporária para algo maior, reconstrução. Helena acordava cedo, tomava café com calma, caminhava pelos arredores com o caderno azul nas mãos, aquele que comprou ao lado de Renato, e escrevia. Escrevia ideias, planos, dúvidas, tudo sem filtro. Pela primeira vez em muito tempo, estava permitindo que a própria voz fosse mais alta do que a expectativa dos outros. Foi em uma dessas manhãs que ela abriu um arquivo antigo no computador. Um projeto de consultoria empresarial humanizada que começou anos atrás, na faculdade, mas que abandonou quando sua vida foi engolida por contratos, almoços sociais e festas sem alma. Ela leu tudo e se emocionou. A mulher que escreveu aquilo ainda estava viva dentro dela. Na mesma semana, buscou um pequeno espaço comercial no centro do Rio. Nada sofisticado, uma sala clara, com janelas amplas e móveis básicos. Era tudo o que precisava: luz, silêncio e liberdade. Montou o escritório com as próprias mãos. Escolheu as cores, desenhou o logo, criou o site. Usou economias que manteve guardadas, longe dos acessos do ex-marido ou dos pais. Tudo com cautela, tudo com intenção. No site não colocou filha de empresários, nem ex-esposa de milionário. Apenas Helena Monteiro Bastos, consultora em cultura organizacional e liderança humana. E aquilo, só aquilo, bastava. Os primeiros clientes chegaram por indicação de uma amiga antiga da faculdade. Pequenas empresas, startups, equipes que buscavam criar ambientes mais saudáveis. Helena começou com projetos pequenos, mas cada conversa que tinha, cada equipe que orientava, trazia de volta a mulher que quase foi enterrada sob o peso de um sobrenome. Ao final de cada dia, voltava ao hotel com o corpo cansado, mas com o coração leve. Sentia-se útil, sentia-se dona de algo que ninguém poderia tirar dela. Nem Caio, nem Beatriz, nem os contratos. Renato seguia por perto, com sua presença constante e respeitosa. Às vezes, a encontrava para um café
Outras vezes, enviava um artigo interessante ou simplesmente uma mensagem dizendo: "Hoje pensei em você. Espero que esteja sendo um bom dia." Ela nunca sentiu pressão vinda dele, e por isso, cada encontro era natural, leve. Não como fuga, mas como companhia. Não como dependência, mas como partilha. Numa dessas conversas ele disse: "Você não precisa provar que é forte. Já mostrou isso ao mundo inteiro. Agora talvez seja a hora de ser feliz também." Helena sorriu. Um sorriso que desta vez vinha com verdade. Ela não sabia até onde aquela nova fase a levaria, mas uma coisa era certa: nunca mais se deixaria calar. Porque agora ela era a dona da própria história e estava apenas começando a escrevê-la com a caneta que, um dia, deixaram cair da sua mão. Com o passar das semanas, os encontros entre Helena e Renato deixaram de ser exceção. Tornaram-se quase rotina. Mas não uma rotina pesada ou exigente. Era algo leve, como o vento que entrava pela janela do escritório novo de Helena. Um tipo de presença que não ocupava espaço demais, mas também nunca faltava. Eles não tinham hora marcada. Às vezes, se esbarravam por acaso em algum café do centro. Outras vezes, ele aparecia no final da tarde, com 2 cafés na mão e um "passei por aqui, pensei em você." E isso bastava para que o dia de Helena ganhasse uma cor diferente. Caminhavam por ruas tranquilas, falavam sobre livros, filmes, sobre os desafios de empreender no Brasil, mas principalmente falavam sobre a vida com honestidade. Não existiam máscaras. Renato não tentava impressionar e Helena não precisava se proteger. Era como se estivessem aprendendo juntos a arte rara do convívio sem cobrança. Em uma dessas caminhadas, passaram por uma banca de jornais. Helena parou em frente a uma revista que estampava na capa o nome de Caio, envolvido em mais uma negociação bilionária. Renato a observou em silêncio. Helena respirou fundo e disse, com voz calma: "Antes, essa imagem me engessava. Era como se eu tivesse que ser a extensão dele. Hoje, é só uma lembrança de onde eu não quero mais estar." Renato sorriu. "E isso te torna ainda mais admirável." Era assim. Ele a elogiava sem floreios, sem exageros, apenas dizia o que via. E ela, pela primeira vez, começava a acreditar. Não havia beijo, não havia promessas, mas havia um tipo de intimidade que não precisava de gestos grandes para se mostrar. Quando Renato segurava sua mão, e isso só aconteceu semanas depois do primeiro reencontro, foi natural, silencioso, como se dissesse: "Eu estou aqui e não quero te mudar, só caminhar ao seu lado." Helena se permitia, um passo de cada vez, ainda com medos, ainda com dúvidas, mas com uma confiança que crescia sem pressa. Num fim de tarde, sentados num banco de praça, ele perguntou: "Já pensou em viajar de novo?" Ela respondeu sem pensar: "Sim, mas agora por escolha, não para acompanhar ninguém, não para representar um nome. Quero ir como eu mesma. E se for acompanhada, que seja por alguém que me veja inteira." Renato assentiu. "Se um dia essa viagem for para Lisboa, quero estar do seu lado." Ela riu, baixo, do tipo de riso que não vinha da boca, mas da alma. Helena não sabia o que o futuro reservava, mas ali, entre cafés, risos contidos e silêncios respeitados, ela descobria algo raro: o amor que não pressiona, que não exige, que não invade. E talvez esse fosse o único tipo de amor capaz de curar. Aquele que chega devagar e permanece. A ausência de Helena, no início, foi percebida por Caio como um incômodo logístico, um imprevisto. Algo que logo se resolveria com uma ligação, uma conversa racional, uma proposta segura. Ele estava acostumado a controlar tudo com planilhas, números e contratos, e no fundo achava que com ela seria igual. Mas os dias passaram, e o silêncio de Helena se tornou uma presença gritante na mansão. A cama fria, a sala vazia, o cheiro dela sumindo dos cômodos.
Os funcionários agindo com estranha formalidade, como se soubessem que ele não era mais bem-vindo nem na própria casa. Caio começou a ligar. Primeiro, uma, depois duas, depois 20 vezes ao dia. Mensagens longas, outras curtas, algumas agressivas, outras suplicantes. Nenhuma resposta. Foi até o hotel que descobriu por acaso. Pediu para falar com ela. A recepcionista, treinada e firme, recusou o pedido com educação. Helena deixara claro que não queria ser perturbada. Caio saiu de lá irritado, quase humilhado, algo que não sentia desde os tempos de juventude. Aos poucos, percebeu o que nunca acreditou ser possível. Ela havia ido embora. Não por impulso, não por vingança, mas por decisão. E essa era a pior parte. Começou a sentir um vazio que não sabia nomear. Passava mais tempo em casa, como se esperasse que ela entrasse pela porta a qualquer momento. Revia vídeos de eventos antigos em que Helena aparecia ao seu lado. Sempre elegante, sempre contida, sempre ignorada por ele. Aos poucos, flashes da convivência começaram a doer. Lembrou-se dos jantares que desprezou, dos convites que recusou, das vezes em que ela tentou conversar e ele fingiu ouvir, das raras noites em que Helena chorava baixinho no quarto ao lado e ele apenas aumentava o volume do celular. Agora, ele ouvia o silêncio dela mesmo à distância. Tentou contato com os pais de Helena. Beatriz, abalada, dizia que também não sabia de nada. Arthur apenas balançava a cabeça, sem coragem de encarar a responsabilidade. Caio, acostumado a ser o centro do universo, sentia-se deslocado. Pela primeira vez, uma mulher não implorava para voltar. Não se humilhava, não ameaçava. Simplesmente desapareceu da vida dele com a força de quem sabe que às vezes partir é a forma mais nobre de ficar de pé. Ele mandou flores, presentes, cartas. Ofereceu um apartamento, um carro, um acordo. Nada. Nenhuma resposta. Helena não se vendia. E era justamente isso que agora o destruía. No fundo, Caio sabia. Perdeu a única mulher que realmente teve valor ao seu lado. E não por traição, mas por desprezo. Agora era tarde. A casa continuava intacta. Os negócios iam bem. Mas a alma, essa estava em ruínas. Porque há coisas que o dinheiro não reconquista. E Helena era uma delas. Sem Helena por perto, Isadora se sentiu mais à vontade do que nunca. Passou a frequentar a mansão com naturalidade. Tomava café na varanda, dava ordens aos funcionários e até opinava sobre a disposição dos móveis. Agia como se o lugar fosse dela, como se fosse apenas questão de tempo até oficializar o que, há anos, era apenas um caso escondido. Caio, mergulhado em silêncio e arrependimento, pouco reagia. Estava distraído demais, tentando entender onde foi que perdeu Helena. Tentava em vão preencher o vazio com rotina, com trabalho, com presença forçada. Mas o que antes parecia controle agora era apenas ruína disfarçada de normalidade. Isadora percebeu e, como sempre fez, transformou oportunidade em vantagem. Começou a pressionar, primeiro com insinuações. Talvez esteja na hora de assumir o que sempre fomos, Caio. A imprensa já comenta, seus sócios também. Está ficando constrangedor fingir que sou só uma colega de eventos. Depois, com exigências diretas, já passou da hora de me dar o que eu mereço. Um anel, um sobrenome, um lugar definitivo ao seu lado. Ou você vai ficar esperando a Santinha voltar? Caio, irritado, tentou recuar. Não é o momento, Isadora. Tenho problemas demais agora. Mas ela não era mulher de aceitar não como resposta. Problemas? Ela riu, fria. Você quer mesmo falar de problemas? Porque se eu abrir a boca, Caio, se eu mostrar os contratos que assinei para blindar suas transações, se eu revelar os nomes que encobri com meus pareceres, se eu expuser as ligações gravadas, ele a encarou, pela primeira vez em semanas, com raiva.
Está me ameaçando? Estou te lembrando, respondeu ela com calma, de quem sempre esteve aqui por interesse, inclusive você. Isadora sempre jogou com cartas sujas, sabia segredos, guardava provas e nunca se importou com escrúpulos. E agora queria transformar o caso em poder, a amante em esposa, o bastidor em palco. Só que Caio, mesmo desmoronado, ainda tinha uma última réstia de lucidez. Percebeu que estava diante de alguém que jamais o amou, que o usava da mesma forma que ele, um dia, usou Helena. E isso o feriu mais do que gostaria de admitir. Começou a se afastar, trocou fechaduras, cortou acessos, cancelou cartões, tentou tardiamente desfazer os laços. Mas Isadora já tinha ido longe demais, e agora não recuaria fácil. A mansão, antes fria e silenciosa, tornou-se palco de tensões. Onde antes Helena caminhava em silêncio com dignidade, agora havia uma mulher com sede de poder, disposta a tudo. E Caio, cercado por fantasmas e ameaças, começou a entender, com dor, que havia trocado o que era verdadeiro por uma ilusão cara. E a ilusão agora cobrava juros altos, muito mais do que ele poderia pagar. Na solidão imensa da mansão, Caio caminhava pelos corredores como um estranho dentro da própria casa. Os móveis, os quadros, os corredores de mármore, tudo continuava ali, intocado, perfeito, frio. Mas agora ele notava a ausência que antes desprezava, a presença silenciosa de Helena. Ela estava em tudo, no modo como as janelas eram abertas pela manhã, no cuidado com as flores do hall, nos livros que escolhia para preencher a estante, pequenas decisões que passavam despercebidas quando ela estava ali, mas que agora gritavam sua ausência. Caio começava a perceber o quanto havia sido cego, o quanto confundiu controle com afeto, o quanto reduziu uma mulher inteira a um papel estratégico. Helena não pedia atenção, ela oferecia, não exigia presença, ela sustentava. E tudo isso ele ignorou. Tentou retomar os negócios com frieza, mas a mente já não obedecia. Cada reunião era invadida por lembranças. Helena sentada à mesa de jantar, com os olhos cheios de esperança, tentando conversar sobre os rumos da empresa. Helena com o caderno no colo, anotando ideias para melhorar o clima organizacional da Monteiro. Helena sorrindo de leve, mesmo sem ser correspondida. E ele, sempre tão ocupado, sempre tão acima de tudo, agora se via abaixo de si mesmo, engolido pela culpa. Isadora, com sua presença invasiva, se tornava cada vez mais insuportável. Onde Helena era silêncio, Isadora era barulho. Onde Helena esperava, Isadora cobrava. Onde Helena amava com dignidade, Isadora manipulava com chantagens. Caio começava a sentir o que jamais pensou que sentiria. Medo. Medo de ter apostado tudo no vazio. Medo de ter trocado amor por aparência. Medo de ter perdido a única mulher que verdadeiramente significava algo. Certa noite, encontrou uma carta de Helena esquecida dentro de um livro da biblioteca. Era uma anotação pequena, escrita à mão. Mesmo invisível, eu resistia. Mesmo ignorada, eu sentia. Mesmo sozinha, eu esperava. Mas o amor precisa ser escolhido todos os dias, e você nunca me escolheu. Ele sentou-se na poltrona e ficou ali, imóvel, por horas. Aquilo não era só uma constatação, era uma sentença. Percebeu que Helena não havia ido embora apenas da casa, ela havia partido da vida dele. E quando uma mulher vai embora sem precisar gritar, é porque foi embora há muito tempo. Só o corpo ficou, só o nome resistiu. O resto já havia escapado em silêncio. Agora Caio entendia, não foi o amante, não foi a empresa, não foi o contrato, foi ele. Foi o olhar que nunca ofereceu, a palavra que nunca disse, o gesto que nunca teve. E quando enfim enxergou isso, era tarde demais. Porque o preço da indiferença é perceber o valor só quando ele já foi embora. O convite chegou em uma tarde comum,
entre e-mails de clientes e mensagens da secretária sobre ajustes no próximo contrato. Era discreto, mas carregava um nome que imediatamente despertou o coração de Helena. Conferência Internacional de Liderança Feminina, Lisboa 2025. No corpo da mensagem, um detalhe ainda mais inesperado. A recomendação de seu nome havia partido de Renato Vilar. Ela leu 2 vezes, depois 3. Não era um convite para assistir, era para palestrar, para contar sua trajetória, para inspirar outras mulheres. Ela, que por tanto tempo foi silenciada, que por tanto tempo foi só cenário na vida dos outros. Agora era chamada para ser voz. No dia seguinte, encontrou-se com Renato no café de sempre. Sentaram-se como de costume, mas os olhos dela brilhavam diferente. Lisboa? Ela perguntou, tentando esconder o sorriso. Renato apenas assentiu com um ar leve, mas orgulhoso. O mundo precisa ouvir o que você tem para dizer. E não é porque sofreu, é porque resistiu, porque recomeçou, porque hoje vive com verdade. Helena baixou os olhos por um instante. Não de timidez, mas de emoção. Havia demorado tanto para ser vista, que agora ser reconhecida doía bonito. Ela aceitou, sem medo, sem dúvida. As semanas seguintes foram de preparação intensa. Releu sua história, selecionou os trechos que fariam sentido compartilhar. Não queria se vitimizar, não queria expor ninguém. Queria falar de escolhas, de coragem, de como às vezes o silêncio é a mais poderosa forma de reação. Viajou com Renato. Pela primeira vez, não como acompanhante de um empresário, não como acessório, mas como protagonista de si mesma. Ao chegar em Lisboa, sentiu o ar diferente. A arquitetura, os becos de pedra, os bondes passando devagar. Tudo parecia dizer, você chegou. E ela sentiu, de forma profunda, que aquele lugar seria o cenário do seu novo capítulo. Na véspera do evento, Helena ensaiou sua fala sozinha no quarto do hotel. Olhou para o espelho, como se finalmente pudesse ver a mulher que havia se tornado. E ao se escutar, sentiu orgulho. No dia da conferência, subiu ao palco com passos firmes. Vestia um conjunto sóbrio, elegante, sem exageros. Mas o que mais chamava a atenção era sua postura. O público a ouviu em silêncio absoluto. Cada frase dita parecia atravessar mais do que ouvidos. Atravessava histórias semelhantes. Mulheres que também foram silenciadas, que também acreditaram que tinham que se adaptar, que também quase desistiram de si. Ao final da palestra, os aplausos vieram como ondas, longos, emocionados, de pé. Renato a esperava do lado de fora do auditório, com flores simples nas mãos e um sorriso cheio de respeito. E naquele instante, Helena entendeu que não precisava mais provar nada. Ela havia chegado, não em Lisboa, mas em si mesma. Beatriz estava em casa, como sempre, sentada diante da televisão ligada, mas com os olhos perdidos entre papéis e contas acumuladas. O brilho da Monteiro Empreendimentos já não era mais o mesmo. E o que restava da empresa agora caminhava com dificuldades, sustentada por aparências frágeis e favores antigos. Ela mudava de canal aleatoriamente quando parou, sem querer, num programa de entrevistas internacional. A apresentadora portuguesa sorria diante de uma mulher elegante, de fala firme, olhos profundos. E por um segundo, Beatriz achou que estava vendo errado. Mas não, era Helena. Sentada em um dos programas mais prestigiados da Europa, falando com clareza e segurança sobre liderança, sobre integridade, sobre recomeços, Beatriz congelou. A legenda abaixo da imagem dizia: consultora brasileira emociona a plateia internacional ao narrar sua trajetória de superação no mundo corporativo. O que ela ouviu a seguir foi um soco. Helena falava de coragem, de escolhas, de como muitas mulheres foram empurradas para dentro de castelos frios disfarçados de contos de fadas,
de como o silêncio muitas vezes era mais cruel que gritos, e de como, um dia, a mulher dentro dela resolveu sair, não para se vingar, mas para viver. Beatriz abaixou o controle remoto lentamente. Não era só orgulho que sentia, era vergonha, era arrependimento, ainda que tardio, por ter compactuado com tudo aquilo, por ter oferecido a filha em troca de prestígio, por ter ignorado os olhos tristes de Helena em nome de contratos assinados. Arthur entrou na sala com um café nas mãos. Viu a imagem congelada da filha na tela e perguntou com a voz baixa: "É ela?" Beatriz não respondeu. Apenas assentiu com um aceno lento de cabeça. Por dentro, o orgulho e o desconcerto travavam uma batalha. Ela queria ligar para Helena, dizer que viu, que se emocionou, que estava orgulhosa, mas sabia que qualquer palavra agora soaria pequena, insuficiente e talvez tarde demais. Nos dias seguintes, os jornais começaram a comentar a repercussão do discurso de Helena em Lisboa. Sites de negócios, colunistas sociais, até revistas femininas. A filha que um dia Beatriz tentou controlar agora era manchete, mas por mérito próprio. E foi Arthur quem disse, numa noite silenciosa: "Talvez ela tenha vencido justamente porque parou de tentar agradar a gente." Beatriz não respondeu. Ficou olhando para uma foto antiga de Helena, ainda criança, vestida de bailarina, sorrindo sem filtro, e entendeu. Entendeu que passou a vida inteira tentando moldar a filha ao mundo, quando tudo que Helena precisava era que alguém a libertasse para ser quem já era. Ela desligou a TV, pela primeira vez, em muitos anos, sem pressa. E com um aperto no peito que não vinha da vaidade, vinha da culpa, porque agora o mundo aplaudia Helena. Mas Beatriz foi a única que nunca soube escutá-la. Quando voltou ao Brasil, Helena não desembarcou como alguém que retorna, mas como alguém que renasce. O aeroporto parecia pequeno diante da mulher que agora pisava firme, sem carregar o peso de nomes, rótulos ou expectativas. Pela primeira vez, ela se sentia inteira, sem precisar ser metade de ninguém. Seu escritório, simples e iluminado, já não era apenas um espaço de trabalho. Era uma extensão da nova vida que construiu. Um lugar onde escutava histórias, orientava equipes, mediava conflitos e ensinava empresas a humanizar processos sem perder a eficiência. A demanda crescia. Mais do que clientes, vinham mulheres querendo entender como recomeçar, homens tentando descobrir onde estavam errando, gestores querendo reaprender a liderar sem autoritarismo. A voz de Helena, antes silenciada, agora se tornara bússola para outros. As entrevistas não paravam de chegar. Convites para palestras, consultorias fora do estado, eventos femininos, podcasts. Mas ela escolhia com calma. Não aceitava por vaidade, escolhia por propósito, e cada espaço que ocupava era pensado como um palco de reconstrução, para si e para outros. Ela tirou da gaveta um projeto antigo, nunca realizado, um programa de mentoria gratuito para mulheres que deixaram relacionamentos abusivos ou sufocantes e queriam reconstruir suas vidas profissionais. Batizou o projeto de Voz Própria, e ali encontrou sentido onde antes só havia sobrevivência. O mais curioso é que Helena nunca falou abertamente sobre Caio, sobre o casamento, sobre a dor. E talvez fosse isso que tornava tudo mais poderoso. Porque ela não se definia pela ferida, mas pelo que fez com ela. Numa tarde, ao organizar alguns documentos no escritório, encontrou uma foto antiga. Estava ao lado dos pais, num evento empresarial, ainda muito jovem. Sorriso contido, postura impecável. Mas agora, olhando para aquela imagem, Helena não via mais submissão. Via trajetória, caminho. A mulher que ela se tornou nasceu ali entre pressões, silêncios e escolhas forçadas. Mas a mulher que ela é, essa nasceu no dia em que escolheu ir embora. Renato, sempre presente, agora fazia parte do cotidiano, sem invadir, sem ditar,
apenas dividindo os passos, respeitando os tempos. Às vezes aparecia com flores, outras vezes com um texto impresso e uma frase: "Esse trecho me lembrou você." Eles ainda não tinham definido o que eram, e talvez não precisassem. Helena olhou ao redor do escritório. Livros bem organizados, quadros escolhidos com carinho, uma planta que insistia em crescer mesmo com pouco sol. Tudo ali era reflexo da nova vida. Tudo ali era dela. E naquele momento, entendeu que o reconhecimento mais poderoso não vinha dos jornais, nem das conferências. Vinha da paz que sentia toda vez que colocava a chave na porta do próprio espaço. E sabia que estava exatamente onde deveria estar. Porque sucesso para Helena nunca foi fama, foi liberdade. E agora, ela era, enfim, dona de si. Foi numa tarde comum, de céu limpo e brisa leve, que Caio apareceu. Sem aviso, sem mensagem, sem intermediários. Helena estava terminando uma reunião por vídeo quando a secretária entrou na sala, hesitante, e disse: "Tem um homem aqui. Disse que precisa falar com você. É o senhor Caio Dávila." Helena respirou fundo. Por um instante, o tempo pareceu parar. Mas não havia medo em seu peito. Havia apenas uma curiosidade serena, quase silenciosa. Ela pediu que o deixassem entrar. Caio entrou com o mesmo terno impecável de sempre, mas algo nele estava diferente. O olhar já não era arrogante. Os ombros levemente curvados. O tom de voz mais baixo. Era como se ele estivesse menor. Não em estatura, mas em poder. "Helena", disse com um meio sorriso forçado, "eu precisava te ver." Ela não respondeu de imediato. Apenas indicou a cadeira à sua frente. "Pode sentar, mas eu tenho 20 minutos." Ele se sentou, engoliu seco. Mexeu nos punhos da camisa, nervoso como um menino diante de uma mulher que já não lhe devia mais nada. "Eu errei", começou direto. "Eu fui frio, arrogante, e só percebi o que tinha quando te perdi." Helena manteve o olhar fixo. Escutava, mas sem se dobrar. Era uma mulher firme, não mais a esposa silenciosa de antes. "Caio, o que você quer de mim agora?" Ele baixou os olhos. Havia tristeza, mas também culpa. "Não quero que volte. Eu sei que não merece. Só queria pedir perdão e dizer que me arrependo, não por perder o casamento, mas por nunca ter enxergado quem você era de verdade." Por um segundo, Helena sentiu uma leve pontada no peito. Não de saudade, mas de lembrança. Lembrança do que suportou, do que se calou, do que precisou reconstruir, pedaço por pedaço, quando ele não viu o que estava perdendo. Ela se levantou, caminhou até a janela, respirou o ar da rua. "Caio, eu esperei por esse reconhecimento por muito tempo. Esperei você me ver, me ouvir, me valorizar. Mas o tempo passou. E hoje eu não espero mais nada de você." Ele assentiu em silêncio. Sabia que não havia mais espaço, nem desculpas suficientes. Helena voltou para perto da mesa, encostou-se levemente, sem pressa, e disse: "O que eu era, você nunca viu. O que eu sou, não é mais seu." Caio apenas abaixou a cabeça. Não havia mais o que dizer. Ao sair, ela não olhou para trás. E ao fechar a porta, sentiu algo libertador. A certeza de que nada mais aprendia ao passado. Não havia mágoa, não havia raiva, havia superação. E naquele momento, ela teve a confirmação mais poderosa de todas. Quando a mulher se reencontra com sua força, nem o passado consegue segurá-la. A conferência em Lisboa ainda ecoava nas lembranças de Helena, mas agora, de volta ao seu cotidiano, era como se cada passo que dava estivesse pavimentando uma nova estrada, mais leve, mais sua. O escritório florescia, as mentorias se multiplicavam e os convites chegavam com mais frequência. Mas entre tudo o que ela havia construído, havia algo, ou alguém,
que seguia firme ao seu lado, Renato. Eles mantinham o mesmo ritmo, sereno, respeitoso, sem amarras, mas com presença constante. Uma ligação nas manhãs, uma troca de livros nas sextas-feiras, uma caminhada ao pôr do sol sempre que o tempo permitia. Não era amor apressado, era construção lenta, e isso, para Helena, era segurança. Numa tarde dourada de fim de semana, os dois caminharam pela orla, rindo de uma lembrança compartilhada. O mar estendia-se à frente como um horizonte aberto, e o vento leve embalava o silêncio confortável entre os dois. Quando se sentaram num banco, Renato entregou-lhe um envelope azul. Não era sofisticado, era simples, como ele. Helena abriu devagar. Dentro, um bilhete escrito à mão. Reconheceu a letra firme de Renato. Você reconstruiu tudo, inclusive seu coração. Mas se ainda sobrou espaço, eu queria muito fazer parte dessa nova vida. Helena o olhou com surpresa, mas também com ternura. Ele não a pedia, ele se oferecia. Não havia exigência, havia escolha. Renato se virou para ela, olhos serenos, mas com emoção. Eu não sei o que a gente é, Helena, mas sei o que não quero perder. Quero continuar te vendo crescer. Quero estar ao seu lado, não para te proteger, porque você já faz isso sozinha, mas para dividir, para construir, para somar. Ela demorou a responder, não porque duvidava, mas porque sentia pela primeira vez que poderia amar sem se apagar, e isso para ela era novidade. Segurou a mão dele e com um sorriso leve disse: vamos caminhar juntos, sem contratos, sem máscaras, só com verdade. Ele assentiu, e ali, naquele banco diante do mar, não houve beijo de novela, nem promessas eternas. Houve apenas uma escolha madura, tranquila, íntegra. Porque Helena já havia aprendido. O amor que liberta não precisa gritar, ele só precisa permanecer. E ali, naquela simplicidade, ela entendeu algo profundo. Não se tratava de começar de novo, mas de continuar a partir do que restou, e fazer disso algo ainda mais bonito. O amor, enfim, chegava, não como salvação, mas como companhia. Era uma manhã clara, de céu limpo e luz suave, entrando pelas janelas do pequeno apartamento que Helena agora chamava de lar. Ela acordou sem despertador, sem pressa, com o corpo descansado e a alma leve. O sol tocava seu rosto com delicadeza, como se abençoasse cada nova etapa que ela estava vivendo. Na mesa da cozinha, uma caneca de café fumegava. Ao lado, o caderno azul, aquele que comprou meses atrás ao lado de Renato, agora preenchido por páginas cheias. Páginas com ideias, anotações de clientes, mas também desabafos, conquistas e sonhos que voltaram a existir. Ela folheou o caderno como quem visita uma parte de si mesma. Ali, escreveu uma frase em destaque: eu não recomecei do zero, eu recomecei de mim. O telefone tocou. Era Renato. A voz tranquila dele a cumprimentou do outro lado da linha. Bom dia, mulher forte. Pronta para nossa caminhada de domingo? Helena sorriu, aquele tipo de sorriso que começa pelos olhos. Aceitou o convite e minutos depois, os dois caminhavam juntos por uma trilha leve em um parque próximo. A natureza ao redor parecia acompanhar o ritmo calmo dos passos, e o silêncio entre eles não era vazio, era confiança. Durante a caminhada, conversaram sobre um novo projeto de Helena com mulheres empreendedoras da periferia. Renato o ouvia com atenção, sem interromper como sempre fazia, e entre uma árvore e outra pararam diante de um mirante. A cidade se estendia abaixo deles, viva, pulsante, como uma lembrança constante de onde ela veio e até onde chegou. Renato segurou sua mão, não com posse, mas com partilha, e disse: Helena, você é a mulher mais corajosa que eu conheci. E não foi por ter ido embora, foi por ter ficado tanto tempo tentando. E mesmo assim, quando decidiu partir, não levou ódio, levou dignidade.
Ela apertou suavemente a mão dele. Não precisou responder. Naquele momento, cada gesto, cada olhar dizia tudo. O amor que nascia ali era diferente, sem fantasias, sem urgência. Era construído em silêncio, como tudo o que é verdadeiro. E ela pela primeira vez não sentia medo, sentia paz. Naquele dia, ao voltar para casa, Helena escreveu em seu caderno: a escolha mais importante que já fiz foi a de não esperar ser escolhida. Foi me escolher primeiro, foi entender que o amor que me salva é o que começa por mim. Ela não era mais a mulher do passado, nem a esposa que servia de ponte, nem a filha que agradava. Ela era Helena, inteira, livre, presente. E pela primeira vez, não havia nenhuma parte dela que sentia falta do que ficou para trás, porque agora ela caminhava por amor e nunca mais por sobrevivência. Enquanto Helena florescia, Isadora começava a desmoronar. Aos poucos, os favores acabaram. Os contratos antes garantidos por sua proximidade com Caio foram sendo revistos. As portas que antes se abriam com um sorriso e um sobrenome, agora exigiam reputação limpa. E isso ela não tinha mais. Sem Helena no jogo, Isadora perdeu o único contraste que a fazia parecer necessária. Sua força não estava no talento, mas na manipulação. E agora, sem influência direta e sem o prestígio de uma relação protegida, o mundo começou a tratá-la com a mesma frieza que ela usou por anos. O primeiro golpe veio com a rescisão de um contrato milionário com um escritório internacional. Depois, a perda do cargo de conselheira jurídica em uma grande holding. Um dos investidores expôs, em uma carta interna, o uso indevido de informações confidenciais e conflitos éticos envolvendo seu nome. A nota vazou, a reputação caiu. Caio, já exausto das chantagens, cortou qualquer vínculo, mudou senhas, rescindiu acordos e, pela primeira vez, não atendeu quando ela apareceu em sua porta. O homem que um dia se encantou por seu charme frio, agora via apenas ameaça. Isadora tentou reverter a situação. Procurou contatos antigos, tentou reatar alianças políticas, mas ninguém queria se associar à mulher que agora era sinônimo de risco e não de poder. A imprensa, que antes a tratava como advogada sofisticada dos bastidores de luxo, agora especulava sua queda como uma novela suculenta. A narrativa mudou. Ela não era mais vista como bem-sucedida. Era descrita como ambiciosa demais, imprudente, perigosa. Em uma manhã nublada, Isadora sentou-se sozinha no banco de um parque, usando óculos escuros para se esconder do mundo que ela própria ajudou a manipular. Olhava ao redor com um misto de raiva e melancolia. Não havia ninguém para ligar, nenhum lugar para correr, nenhuma porta aberta. Ela tentou justificar a si mesma. Eu só joguei com as cartas que me deram. Mas no fundo sabia. Ela escolheu cada jogada. O que Isadora não esperava era que o tabuleiro mudaria sem aviso. E a mulher que ela desprezava, a esposa decorativa, se tornaria inspiração. Que Helena, ao ir embora sem gritar, teria mais impacto do que qualquer escândalo. Enquanto isso, nas redes sociais, milhares de pessoas comentavam a última palestra de Helena. A fala sobre dignidade, sobre liderança ética, sobre reconstrução silenciosa. E Isadora, sozinha com seu celular, assistia àquilo com amargura. Não por inveja, mas por impotência. Ela perdeu tudo, não por acaso, mas por escolha. Porque, ao contrário de Helena, que venceu em silêncio, Isadora caiu tentando gritar mais alto que o próprio valor, e o mundo finalmente parou de escutar. O tempo passou, não com pressa, mas com propósito. Helena agora andava por ruas antes desconhecidas, com a tranquilidade de quem já não precisava provar nada. O passado havia deixado suas marcas, é verdade, mas também tinha ensinado, tinha moldado, tinha transformado uma mulher silenciada em uma referência de coragem silenciosa.
Em uma tarde de outono, ao final de mais uma palestra, foi convidada para um programa de televisão. Um especial sobre mulheres que viraram a chave da própria história. Ela quase recusou. Mas algo dentro dela dizia: vá. E foi. Sentou-se diante das câmeras com a mesma serenidade com que havia aprendido a viver. Olhou para a apresentadora e ouviu a pergunta que viria. A mesma que tantas outras já tinham feito, mas com um tom sincero. Helena, você nunca processou ninguém. Nunca expôs. Nunca atacou. Nunca fez escândalo. Como conseguiu se reerguer depois de tudo? Ela sorriu com leveza. Ajustou o microfone preso na blusa e respondeu com voz baixa, mas firme. Eu não me vinguei. Eu não gritei. Eu apenas fui embora. E isso foi o bastante para mudar tudo. A apresentadora ficou em silêncio por um segundo. O estúdio inteiro também. Era como se aquelas palavras tivessem atravessado mais do que o espaço. Tivessem tocado quem ouvia com profundidade. Helena continuou. Eu aprendi que o valor de uma mulher não está no quanto ela resiste à dor, mas em quando ela escolhe parar de se machucar. E que às vezes não é preciso gritar para ser ouvida. Basta parar de se calar para si mesma. A entrevista terminou com aplausos sinceros, não de idolatria, mas de respeito. Ao sair do estúdio, Renato a esperava na porta, com flores simples nas mãos, como sempre fazia. Ela o abraçou sem pressa e, caminhando ao lado dele, olhou para o céu e pensou: é aqui, é agora. Ela não era mais um pedaço de ninguém, não era sombra de contrato, nem reflexo de família. Era Helena, e isso bastava. Hoje, ela segue com seu projeto Voz Própria, ajudando mulheres a reconstruírem a própria história. Continua escrevendo, continua ouvindo, continua amando, com liberdade e verdade. A mansão ficou no passado, o silêncio frio também. Agora, há vozes, há encontros, há presença. E se há algo que define sua trajetória, não são os títulos, os prêmios ou os seguidores. É a frase que ela escreveu no espelho, na primeira noite sozinha naquele hotel boutique. Quem escolhe o amor próprio primeiro, atrai o amor verdadeiro depois. E essa frase dita em silêncio foi o grito mais alto que ela poderia dar ao mundo. Meses depois, Helena voltou ao lugar onde tudo começou, a casa dos pais. Agora silenciosa, mais envelhecida, com paredes descascadas e móveis antigos. A antiga Monteiro Empreendimentos havia sido vendida. Beatriz, mais calada, ainda carregava o peso da escolha que impôs à filha. Arthur, com o semblante cansado, mantinha o mesmo silêncio cúmplice de sempre. Mas, naquela tarde, ao abrir o portão, Helena já não chegava como filha obediente. Chegava como mulher inteira. Beatriz tentou sustentar a postura firme, mas sua voz saiu baixa. Você está bem? Helena apenas assentiu, com um sorriso tranquilo. Estou. Pela primeira vez, estou. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde tantas decisões tinham sido tomadas por ela. Nunca com ela. O cheiro do café era o mesmo da infância, mas a energia era outra. Beatriz olhou para a filha com um olhar que, pela primeira vez, não tentava moldar, tentava entender. Eu achei que estava protegendo você, Helena, mas hoje vejo que estava protegendo o que eu achava que era certo. Helena não revidou, não acusou, não precisou. Eu entendi, mãe, mas agora eu protejo o que é certo para mim. Arthur colocou as mãos sobre a mesa e falou, com a voz rouca, porém sincera: você fez o que a gente não teve coragem de fazer. Foi a primeira vez que ouviu isso dele. Helena os observou. Não havia vingança, nem mágoa escancarada. Havia compaixão. Porque, apesar de tudo, ela sabia. Cada um só pode dar o que conhece. E agora, ela conhecia o amor próprio. E isso mudava tudo. Antes de ir embora, entrou no antigo quarto. As paredes ainda tinham marcas dos quadros de infância.
A escrivaninha onde um dia escreveu seus primeiros sonhos ainda estava lá. Encostou-se à janela e olhou para o céu. Respirou fundo. Era ali que tudo havia começado. O silêncio, a obediência, a invisibilidade. Mas agora, ela voltava não para se prender ao passado, e sim para selar o ciclo. Na saída, Beatriz a abraçou, não como mãe que protege, mas como mulher que finalmente reconhece a outra. Helena voltou para casa ao entardecer. Renato a esperava, sentado na varanda, lendo. Ela se aproximou, beijou sua testa e sentou-se ao lado dele. Nenhuma palavra foi dita, mas bastava o olhar. Bastava o toque leve nas mãos. Naquela noite antes de dormir, Helena escreveu mais uma página no caderno azul. Voltar ao passado, desta vez, não foi prisão. Foi confirmação. Eu não me perdi. Eu me encontrei. E hoje, entendo que não sou feita das dores que vivi, mas da coragem que tive para transformá-las. Ela apagou a luz e dormiu, inteira, livre, amada.